Olá, turma. Como eu falei para vocês, a nossa aula está sendo gravada porque eu não tive como dar no horário da nossa aula, tá? Então, essa aula está sendo gravada e eu espero que vocês possam estar assistindo para que a gente possa, pelo menos, dar continuidade a esse conteúdo sobre a questão fundiária no país, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai começar a falar sobre a continuidade da relação fundiária no país, deixando em questão aqui algumas leis que precisam ser faladas, que é um processo histórico do nosso país ter conflitos e esses conflitos eles precisam ser mediados graças a essas questões legais. Então, como a gente vai fazer aqui nessa aula? A gente vai pontuar sobre essas questões fundiárias e fazer interpretações de alguns contextos históricos, alguns mapas também, tabelas e gráficos. Como vocês já devem ter conhecimento, as provas do Enem e outros vestibulares também, eles sempre vão trazer nas provas de ciências humanas, principalmente em geografia, algumas informações que vocês terão que extrair da prova, sendo tabelas, sendo mapas, figuras, charges, cartoons. Então, sempre aparecerão esses recursos para vocês retirarem algumas informações e complementares com aquelas que vocês já construíram ao longo da sua formação. Então, para continuar nossa aula aqui, tá? Para a gente poder dar essa questão da aula de hoje, eu trago aqui essa pergunta para vocês. Eu trago algumas questões que eu quero que vocês reflitam. Então, não, eu quero que vocês entendam que essas questões fundiárias não é algo quadrado, não é algo fixado, feito, imóvel. É algo que vai ter uma dinâmica. Então, o que é estrutura fundiária? Essa estrutura, ela vai se tratar de como o modo que as propriedades rurais se comportam no nosso país, como que elas se organizam. Então, quando a gente fala de estrutura fundiária, é como que o campo se comporta. Esse campo, ele vai ser mecanizado, ele vai ter conflitos, como é que ele vai se comportar? Não só no nosso país, mas em qualquer país. Então, essa estrutura fundiária, quando a gente fala tanto no nosso país, que é um país que é subdesenvolvido, que é um país que ainda depende ainda da sua economia voltada para o campo, é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço, né? Então a gente vai entender que essa estrutura fundiária ela vai estar diferentes formas tanto no nosso país, nas regiões que nós temos, como a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Então, mesmo o nosso país sendo um país que ele vai estar unificado por regiões, então, mesmo assim, as próprias regiões vão estar diferenciadas na sua forma fundiária, que eu vou mostrar para vocês depois em um gráfico, em uma interpretação de texto e também de um mapa, tá? Então, para se conhecer a estrutura fundiária do nosso país, tem que levar em conta também a consideração da quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. Então, quando a gente quer analisar, por exemplo, o estado do Pará, para entender por que acontecem tantos conflitos na nossa região e no nosso estado, e também no nosso município de Altamira e outros, a gente tem que entender qual é o tamanho, qual é a quantidade desses imóveis rurais e também qual é a função desse imóvel rural. Então, quando a gente vai analisar toda uma questão fundiária, a gente tem que levar esses fatores, essas variáveis e considerá-las também, tá? Tanto a quantidade, para que serve, o tamanho, se vai ser latifúndio, minifúndio, a distribuição social, se há uma concentração de terras na mão de poucos, e essas pessoas que buscam novas terras para poder ter a sua produção rural, sendo ela minifúndio ou latifúndio, se haverá conflitos ou não. Então, a estrutura fundiária está organizada dessa forma quando a gente fala do Brasil também, tá bom? E aqui, gente, eu vou trazer para vocês um gráfico, tá? E esse gráfico eu quero que vocês prestem muita atenção nas informações. Então, a estrutura fundiária ela vai corresponder ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território do Brasil, né? E seus respectivos tamanhos, que facilita a compreensão das desigualdades que acontecem no campo.
Então, dependendo do tamanho, dependendo dessa estrutura fundiária que nós temos no nosso país, a gente vai ter, por exemplo, nesse gráfico aqui, quais são aquelas propriedades que são grandes, médias e pequenas. Então, essas propriedades elas vão estar distribuídas por regiões. Nesse gráfico que nós estamos enxergando na aula, a gente vai entender que na região norte, ela vai ser a região que tem a maior concentração de propriedades de grande extensão. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, né, nesse gráfico, a gente percebe que na vertical nós vamos ter as regiões do país, né? Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. E na minha horizontal aqui embaixo é a porcentagem de concentração dessas terras, tá? Em propriedades. Então, por exemplo, na região norte, a gente vai ter grandes propriedades chegando a quase a 80%, né? Das propriedades rurais, 80% são de grandes propriedades na região norte. Média propriedade, a gente vai estar entre 1, né, até 20%, ok? Em pequena propriedade, a gente vai estar também nessa faixa entre 0 até 20. Então, vejam aqui que eu tenho a distribuição da concentração das propriedades que vai estar por região, tá bom? Logo em seguida, a gente vai ter a região centro-oeste. Então, por que eu vou ter a região norte e a região centro-oeste como regiões brasileiras que vai ter uma grande concentração de propriedades rurais, né? Quando a gente fala de grande propriedade, de latifúndios. É nessa região que a gente vai ter uma população ainda menor, uma grande área que vai estar ainda se expandindo, e essa região é também onde temos grandes áreas vegetais, florestais, ainda intactas. Também vamos ter terras indígenas e territórios ainda tradicionais. Então, essas regiões, elas acabam sendo, digamos assim, até mais fácil de ser invadida porque não tem uma grande fiscalização dos órgãos governamentais de fiscalização, como o IBAMA, que possam estar fiscalizando, multando e apreendendo essas pessoas que acabam utilizando dessa fragilidade desses órgãos para poder desmatar e também queimar essas regiões e ali também instalar suas propriedades. A gente vai ter os poceiros, os grileiros que estarão ali justamente falsificando essa documentação dessas propriedades, tá bom? Então a gente vai trazer aqui, eu quero que vocês tomem nota, vocês podem dar o pause, tá? Na aula e escrever o que é esse índice de Gini, né? Então o índice de Gini vai ser justamente aquele que vai fazer, é um instrumento matemático que vai fazer uma comparação, vai medir as desigualdades sociais que existem no campo. Então a gente vai entender isso, por exemplo, que é um dos mais importantes dados para a mensuração das condições de renda das populações. Então, esse índice de Gini, também conhecido como coeficiente de Gini, é um instrumento matemático utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, de uma unidade federativa, que é um estado, de um município. Então, é esse índice que vai fazer essa medição matemática, esse coeficiente matemático, essa estatística, para nós entendermos como é que funciona essa desigualdade entre estados, regiões e municípios, tá? Então, eu trago aqui o nosso primeiro mapa para interpretação, tá? Então, vamos lá. Esse mapa aqui do Brasil, a gente vai ter esses polígonos aqui que nós estamos enxergando, são os municípios, tá? Então, para a gente saber do que se trata esse mapa, a gente vai ter que olhar o título do mapa, que é o Índice de Gini 2003, e também analisar a legenda desse mapa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa legenda fala sobre a questão da estrutura fundiária dos municípios em 2003, né? Então entendam que quanto mais escuro eu estiver, maior vai ser esse índice fundiário de desigualdade. Deixa eu localizar para vocês aqui Altamira. Altamira no Pará é esse grandão aqui, ó, esse bem escuro aqui, tá bom? Então percebam que Altamira é um município muito grande e também é um município que vai concentrar algumas desigualdades sociais. E aqui eu trago um texto para vocês para entender como é que funciona essa concentração fundiária no nosso país. Essa estrutura fundiária ela vai ser analisada também por influenciada pelo nível de concentração fundiária do país,
uma vez que quando maior for a concentração de terras, menor será a quantidade de propriedade de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Então, quando a gente pega esse texto para analisar, a gente vai ver que na nossa região, ela vai ter uma região que vai ter uma grande quantidade de terra, só que aí vai ser essa quantidade de terra ela vai ser concentrada na mão de poucos. A gente vai entender isso nos próximos mapas que a gente vai analisar, tá? Ó, por exemplo, além disso, quando a gente fala sobre a questão do cálculo de Gini, é justamente essa questão estatística para analisar as condições sociais dos imóveis rurais, nesse caso que nós estamos tendo. Além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual. Então, por exemplo, no nosso país, como ele é um país que ele veio de uma estrutura histórica de latifúndios, da questão ali é, da questão da grande plantação de açúcar, café, e a gente vai ter aí, por exemplo, essa região sendo ocupada principalmente por latifundiários. Então essa estrutura rural, ela já remonta desde o período colonial. Então isso já é uma herança que o Brasil vem carregando desde a sua colonização. Quando a gente compara o Brasil, que foi uma forma de colonização de exploração, e também coloca ao lado os Estados Unidos, que foi um país de colonização de povoamento, percebam que os dois países tiveram estruturas fundiárias diferentes, foram países de colonização diferentes e são países continentais. O que significa isso? Que são países grandes, né? A gente vai ter aí os Estados Unidos como o quarto maior país do mundo e o Brasil como o quinto maior país do mundo. Então, são países muito grandes. E essa concentração rural, ela tende a ser mais desigual, principalmente nessa população aí que nós vamos ter dos países subdesenvolvidos, dos países pobres, né? Então isso vai ficar ainda mais agravado quando a gente pensa que essa população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra e aos meios de produção. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um país grande, nós temos aí pessoas que estão precisando de terra. Essas terras que estão na mão de poucos, muitas vezes são terras improdutivas, são terras que estão ocupando ali uma grande área, mas não estão produzindo. E quando a gente pensa em áreas não produtivas, a gente tem que imaginar que essas pessoas que poderiam estar produzindo, elas estarão produzindo matéria-prima, no caso alimentos, para a demanda interna, ao contrário dos latifúndios, que na sua maior parte irão produzir para exportação. Então vejam só como é uma relação social onde que a gente pode tentar resolver essas questões de conflitos agrários no campo, né, no nosso país, quando a gente imagina que essas pessoas que precisam de terra, que são pequenos produtores, que irão produzir alimentos e que necessariamente são alimentos para a demanda interna do país, seja no bairro, seja na cidade, mas vai ficar no país, vai gerar alimento. Ao mesmo tempo, a gente vai ver do outro lado da balança os latifúndios que não vão estar produzindo ou, quando produzem, vão ser alimentos para exportação. Então, vejo como tem aí uma contradição entre a questão social, a questão econômica e a necessidade do povo brasileiro. Quando a gente traz essa outra imagem aqui, por exemplo, a gente vai trazer aqui uma imagem do Kansas, um estado norte-americano, onde que as fazendas no Kansas elas são basicamente familiares. E além de serem familiares, elas são terras que são produtivas, não são áreas, não são grandes áreas como a gente vê no Brasil, que vão ser ali terras improdutivas. Então, na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias elas são desenvolvidas em propriedades rurais menores. Então, aqui no nosso país, não. No nosso país, as atividades agropecuárias, elas são desenvolvidas em áreas muito grandes. Então, a gente vai ver ali o agricultor, o grande latifundiário, tendo uma demanda ali muito maior de terra, mas, no entanto, a produção é muito baixa, certo? De base familiar, é lá nos Estados Unidos, nessa foto aqui a gente vê uma imagem no Kansas, altamente produtivas e mecanizadas. A gente já falou isso na aula passada sobre a mecanização do campo, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente fala dos belts, que são os cinturões agrícolas naquele país. Então, essa produção nos Estados Unidos
é uma população muito grande, os Estados Unidos eles vão produzir os seus alimentos principalmente para abastecer o mercado interno. Então vejam como há diferença nisso. O Brasil, a produção dos latifundiários vai ser para exportação, vai ser para mandar para outros países. Então vejam só como a relação de produção dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. Então vamos recapitular essa questão latifundiária do Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente vai ter as pequenas propriedades produzindo muito e a base vai ser familiar. E essa produção que vai ser em larga escala, porque vai usar mecanização, vai usar tecnologia, vai usar mão de obra qualificada, toda essa demanda, ela vai ser para atender o mercado interno, ou seja, o próprio Estados Unidos, a própria população. Enquanto que no Brasil a gente vai ter uma grande área, um latifúndio, que vai ter baixa produção, baixa produtividade, vai ter uma mão de obra ali, muitas vezes ainda escrava, vai ter baixos salários, uma qualificação menor também, vai ter pouca mecanização. Claro que há exceções, mas eu estou falando de uma forma geral. Então percebam que essa produção ela vai ser também para o mercado externo, não para o mercado interno, como é nos Estados Unidos, tá bom? Então, como é para o mercado externo, acaba criando também conflitos agrários para a produção de alimentos, tá? Para a produção de alimentos para ficar no país. E aqui eu trago uma análise para vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas imagens, porque a gente começa a imaginar que no nosso país é um país tão desigual que vem remontando desde a época da sua colonização, desde a época da sua exploração, e que com isso trouxe heranças pesadas que até hoje a gente vivencia na sociedade brasileira. O Brasil é um país tão desigual que a gente não consegue imaginar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento social que traga essas consequências para a população brasileira. Então, apesar da escravatura no Brasil ter terminado, mas ainda a gente vê pessoas vivendo de forma análoga, de formas semelhantes à escravidão. Né? A gente pode dizer que as pessoas são livres, mas vejam as condições que essas pessoas vivem, que elas se alimentam. Né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente imagina o Brasil, num sistema de plantation, que são grandes plantações monocultoras, e basicamente para abastecer o mercado externo, para a exportação, então a gente vai ver essas pessoas trabalhando tanto para poder colher, no caso dessa imagem aqui, é a cana-de-açúcar, provavelmente será para a questão da produção do próprio açúcar, né? Mas também para o etanol, que vai ser o álcool e tudo mais. Então, imagine que esses países subdesenvolvidos, principalmente aqui no nosso país, o Brasil, mas também a América Latina, vamos lembrar aí outros países da América Latina como a Colômbia, como o Peru, como o próprio México e outros países da América Latina, que foram países de colonização, de exploração, assim também como na África, esses países eles tiveram na sua herança colonial, né? Então, até hoje a gente vê essas questões que predominam os plantations. Essas grandes propriedades rurais, que são os plantations, eles vão produzir monoculturas, né? Voltadas para abastecer o mercado internacional. Então, você vai ter aí plantação de café, plantação de cana-de-açúcar, de milho, de soja. Então, essas grandes plantações que vai ter uma única cultura, que é a monocultura, essa produção vai ser para abastecer o mercado internacional, para exportação. E eu trago essas imagens para vocês. Ó. Além de pensar nessa questão da economia açucareira, tem esse sistema de plantation, como a gente já veio falar sobre os sistemas agrícolas nas aulas anteriores, que esse sistema plantation vai demandar de uma grande propriedade, que são os latifúndios, tá? É monocultura, né? Que vai ser uma grande área, a plantação só de cana-de-açúcar. Quando você estiver na estrada, você vai ver que vai ser quilômetros e quilômetros de plantação apenas de uma cultura, seja ela de cana-de-açúcar, seja ela de soja, de milho, de algodão. E essa produção, na sua maior parte, é para exportar. Essa mão de obra, na nossa forma de colonização, ela foi uma mão de obra escrava africana. Hoje a escravidão terminou, só que a gente vê pessoas ainda trabalhando de forma análoga. Vou mostrar imagens para vocês. A produção ela é voltada para o mercado europeu, né, naquela época da colonização, mas hoje em dia ainda é voltada tanto para a Europa, também para a Ásia, como a gente vai lembrar, a China, o Japão, mas também para os Estados Unidos, Canadá e outros países também desenvolvidos, tá?
E aqui, por exemplo, gente, eu vou trazer essa imagem para que vocês possam estar analisando como que são as condições de trabalho das pessoas do campo que trabalham aí nos latifúndios, né, que vão trabalhar também nas plantações chamadas de plantations, que são as monoculturas de grandes áreas, que são as grandes produção de produção agrícola voltada principalmente para o mercado externo, o mercado internacional. Então, olha só, essas pessoas elas trabalham em condições análogas à escravidão, debaixo de sol, elas não têm nenhuma proteção que possam lhe dar um conforto melhor, elas vestem roupas sujas, roupas velhas, justamente porque tem uma baixa qualificação, então a única forma de conseguir esse emprego, essa renda extra, que não é uma renda alta, é uma renda que vai ali dar o básico para eles, que é a alimentação. Essas pessoas não têm condições de voltar para casa, para se alimentar, para ver os filhos. Então, eles vão de madrugada para essas fazendas, eles vão de carona, ou então vão pegar um carro, um caminhão, uma caminhonete, vão para essas regiões para cortar cana. Então, eles vão levar aí o dia todo trabalhando. E como eles não voltam para casa, eles acabam levando o seu próprio alimento. Por isso que eles são chamados de boia fria. Ou seja, o alimento ele é frio. Eles colocam em pequenas vasilhas plásticas ou até metálicas e deixam aí guardados até o horário do almoço. E eles só voltam para casa já no final da noite. Então imagine o esgotamento físico que essas pessoas passam para poder levar o pouco de dignidade para sua casa, alimentação para sua família, tá bom? Aqui a gente vai ver que essa produção ela acaba também degradando o meio ambiente, uma vez que para você colher, para tirar as folhas da cana-de-açúcar, eu não sei se vocês já viram uma plantação de cana-de-açúcar, mas a cana ela tem uma folha que ela é cortante, então por isso que você vai ver aí as pessoas sempre de calça, sempre de mangas compridas, de bonés, além para se proteger do sol, mas também para proteger dessas folhas que são cortantes. E o que que eles fazem? Qual é a estratégia que eles fazem para poder colher essa produção de cana, né? Esse caule da cana de açúcar? Eles tocam fogo, esse fogo vai queimar as folhagens e vai ficar só o caule. Aí depois eles vão pegar essas lâminas, esses teçados e vão colher essa plantação de cana, tá? E aqui, pessoal, eu trago uma imagem, um gráfico que traz a porcentagem sobre a distribuição das terras no Brasil. Então, essa região em vermelho aí, por exemplo, 60% ou 5,6 milhões de propriedades rurais, elas vão estar sobre a questão da República do Latifúndio, né? Então a gente vai ter essa imagem aqui representando que 60% do território nacional estará fazendo parte dessa questão do latifúndio. Quando a gente vê essa outra parte em azul, são 27%, é um país de propriedades rurais, então a gente vai ver aí que 27% do território nacional estará voltada para propriedades rurais e 13% são as terras destinadas que estão aí sobre posse das terras indígenas. Ou seja, a menor fatia que a gente tem do nosso país, das propriedades rurais, estão sobre a posse sobre os indígenas, né? As terras indígenas, as comunidades indígenas. Então perceba aí como é uma discrepância de distribuição rural de terras, uma vez que muitas dessas terras são improdutivas e ficam na mão de poucos, tá bom? Aqui é um gráfico muito importante que sempre vai cair em provas de vestibular, porque o Enem e também outros vestibulares querem saber qual é o potencial, qual é a forma que o estudante tem de analisar diferentes fatos ocorridos no nosso país e no mundo e como que isso vai impactar também a vida dessas pessoas, desses estudantes. Então, quando a gente vai olhar esse gráfico, essas informações, a gente tem que entender como é que essa terra está sendo ocupada. Então, quando a gente vai ler o título desse mapa, desse gráfico aqui, mais de 52 mil camponeses e trabalhadores rurais em condições de escravidão. Então, quando a gente vai olhar aqui os estados que têm o maior índice de trabalho análogo, ou seja, semelhante à escravidão, a gente vai ter aí o Pará, o Piauí, o Maranhão, a Bahia e Minas Gerais, né? Então, principalmente essas questões aí, os migrantes que vêm de outros estados, de outros países, eles vão estar aí
com essa porcentagem. Então, quando a gente pega essa informação aqui desses estados em preto, que são aqueles estados que vão estar tendo trabalho escravo, a gente vai ver pela porcentagem que o Maranhão tem cerca de 23,1% nas propriedades rurais, tendo aí o trabalho semelhante ao escravo. Em seguida, a gente vai ter a Bahia com 9,5%, o Pará com 8,6%, Minas Gerais com 8,3% e o Piauí com 5,6% das pessoas que moram, que vivem, que trabalham na zona rural, trabalhando ali com a condições como se fosse análogo à escravidão, tá bom? Então, olha só, essas pessoas que trabalham, na maior parte delas que estão trabalhando no campo, estão tendo um trabalho semelhante à escravidão, está na pecuária, com 31% das pessoas que estão ali servindo como condições de escravidão, estão na pecuária, 22% no cana-de-açúcar, por isso que a gente vai ver aí a Bahia, Minas Gerais e até o Maranhão tendo uma porcentagem muito alta sobre relação à escravidão, né? Quando eu falo escravidão, eu falo sobre o trabalho análogo à escravidão hoje, tá? Desde 1995 até 2016, tá? Que é esse dado bem aqui, ó. Depois a gente vai ter as lavouras diversas, e aí você vai analisar esse gráfico, você pode colocar a aula no pause e pode começar a analisar devagar, com mais paciência e tudo mais. Essa aula é muito bacana porque vai trazer muitas imagens, muitos gráficos para analisar. E o Enem traz isso também, né? Olha só, quando a gente fala sobre estrutura fundiária no nosso país, a gente tem que analisar esse mapa, essas informações com muito cuidado e com muita seriedade também. Quando a gente fala sobre porcentagem de números imóveis e área total de propriedades. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de área total, a gente tem que entender que a região norte, ela é a maior região em extensão territorial do país, né? Só que quando a gente fala de imóveis rurais, a gente tem que fazer uma análise entre área da região e as propriedades que tem por área, tá? Então vai ser uma relação que a gente vai ter que fazer aqui. Então a gente vai ter que analisar, por exemplo, que os minifúndios em pequenas propriedades vão estar ali ocupando cerca de 29,5% da área e os imóveis vão ser mais de 90%, tá? Quando a gente pensa aqui nas médias propriedades, a área vai chegar só até a 23,3%, enquanto que os imóveis são só 7%. Quando a gente fala de grandes propriedades, vejam que chega quase a 50% da área. Só que quando a gente vai ver os imóveis, chega só a 2,3%. Então percebam que a gente vai ter os imóveis aqui, que vai ser 90,7%, a maior parte dos imóveis, né, vão ser de pequenos e minifúndios, pequenas propriedades, só que quando a gente pega a área desses minifúndios, não chega nem a 30%. Eu quero que vocês façam essa relação, tá? A gente vai ter aqui a concentração de latifúndios em 2014, tá? Número e área de grandes propriedades por região, tá bom? Então vamos ver aí os imóveis rurais, também a área ocupada. Eu quero só deixar um destaque aqui, tá? Que o Tocantins está em amarelo, como se fosse da região centro-oeste, mas o Tocantins pertence à região norte, tá bom? Esse aqui foi um erro do gráfico, mas eu já estou aqui já deixando essa observação, a fonte é do INCRA, tá? Então, olha só, na região norte, a gente vai ter aqui que os imóveis, 20.000,5, né, estão aí em relação aos imóveis rurais aqui na região norte, e uma área de 63,4 milhões de hectares. Então, quando percebo que, apesar da região norte ser a maior região do nosso país, ela não vai ter a maior área dos hectares dentro desses imóveis rurais. Tanto é que aqui na região centro-oeste a gente vai ver que tem quase 100 mil, né? 100 milhões, perdão, de hectares. Eu quero que vocês analisem, botem no pause e comecem a analisar essa imagem depois, tá bom? Área dos imóveis de posse. Então vejam aí, por exemplo, que na minha legenda, a área dos imóveis de posse, quanto maior for a posse, mais escura vai estar as bolinhas, tá bom? Então vejam como essa região aqui, na região norte, sobretudo a região da Amazônia Legal,
e também um pouco aqui na região Nordeste, né? Essa região central do Nordeste, pegando ali o norte da Bahia, pegando um pouco sobre o Pernambuco também. Mas vamos voltar aqui para a nossa região, que sempre cai na prova do Enem, esses conflitos agrários, principalmente nessas regiões da Amazônia Legal, uma vez que essa região é uma expansão da agropecuária que vem da região centro-oeste. Então a gente vai ver, por exemplo, na região amazônica da Amazônia Legal, a gente vai ver propriedades rurais de pessoas que vieram de outras regiões, sobretudo da região sul, sudeste, centro-oeste, que migram para a região amazônica porque tem terrenos mais baratos, grandes áreas não fiscalizadas e aí acabam fazendo desmatamento, a queimada, justamente também porque não tem grande fiscalização de órgãos que tem esse potencial, essa responsabilidade de fiscalizar, tá? Então, olha só, aqui eu trago uma questão de lei, porque é muito interessante também estar ligado nessas questões rurais na lei, tá? Então, de acordo com o Estatuto da Terra, que foi criado lá em 1964, ainda no regime militar, as propriedades rurais brasileiras podem ser divididas em 5 categorias. Então, eu vou trazer as 5 categorias para você e vou dar os exemplos dessas categorias, tá bom? Então, o imóvel rural, o que vai ser um imóvel rural? É qualquer imóvel rural utilizado para a produção agropecuária ou agroindustrial. Então, qualquer produção que for agropecuária ou agroindustrial, eu posso classificá-lo como um imóvel rural, tá bom? Propriedade familiar ou módulo rural, também a gente vai ter que ter na nossa cabeça que podem utilizar esses sinônimos, tanto como propriedade familiar como módulo rural. É o imóvel rural explorado por uma determinada família que absorve toda a mão de obra familiar e consegue garantir o sustento da sua família, né, de toda a família. Então isso é até bem lógico, né? Propriedade familiar vai empregar a família, tá bom? Quando a gente fala dessa outra parte aqui de minifúndio, né? O minifúndio vai ser aquelas pequenas propriedades rurais com extensão maior do que as propriedades familiares, tá? O minifúndio, apesar de ser pequenas propriedades, elas são ainda maiores do que as propriedades familiares, geralmente utilizadas na produção alimentar familiar ou coletiva, que a gente já falou isso nas aulas anteriores. Os latifúndios são grandes propriedades rurais voltadas para a produção moderna de monoculturas ou para especulação imobiliária. Olha que interessante. Olha, pessoal, muitas vezes os donos dessas propriedades, eles não têm a intenção de produzir. Eles querem fazer a especulação imobiliária. Então, geralmente, esses latifúndios estão na beira das rodovias, né? Por exemplo, Transamazônica, a BR-010, a BR-163, que é Cuiabá-Santarém, porque eles estão especulando. O que é especulação? É você traçar um futuro para aquela propriedade. Então, o que pode ter na beira de uma rodovia, né? Então, você vai ter aí circulação de mercadorias, circulação de pessoas, na rodovia, quando eu vou falar da rodovia BR-163, que é a BR que vai ligar Cuiabá a Santarém, existem grandes projetos que vão ficar na borda da rodovia, né, da rodovia 163. Então você tem projetos ali de construir silos, que são silos, são aquelas grandes depósitos de grãos, né, de cereais, que eu vou mostrar depois para vocês as imagens. A gente vai ter também aí a questão da construção da ferrovia, que vai ligar Sinop, no norte do Mato Grosso, até a Santarém. A gente vai ter aí essas propriedades fazendo especulações, ou seja, para lá na frente, quando ficar mais valorizado a terra, a gente conseguir vender por um valor melhor, um valor maior, tá bom? E a gente vai ter a imprensa rural também, né? A empresa rural, essa empresa rural, ela vai ser justamente são médias e grandes propriedades rurais de ordem física ou jurídica voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário para desenvolver produtos agropecuários. Então, essa vai ser uma empresa rural. Então, a gente vai ter a Cargill, a gente vai ter a Seara, a gente vai ter a Sadia. São empresas rurais que têm essa intenção justamente de produzir essa grande exploração econômica racional do espaço agrário,
mas que vai desenvolver produtos agropecuários, né? E a estrutura fundiária brasileira, ela é muito voltada para essa questão da produção agrícola, ainda tendo toda uma herança colonial. É uma das mais concentradas do mundo, é bom a gente deixar isso muito claro, que a nossa estrutura fundiária, ela é sim uma estrutura concentrada, uma das mais concentradas do mundo, enquanto que os minifúndios representam 70% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca só de 11% do espaço agrário brasileiro. Então imaginem só, as maiores, como posso explicar para você, as maiores propriedades, 70% das propriedades rurais são ocupadas pelos minifúndios, mas a área que eles ocupam não chega nem a 15%, só 11% do espaço agrário brasileiro, tá? Enquanto que os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Então a gente vai ter aqui uma regra de três, né? A gente vai ter propriedades, tá? Propriedades. A gente vai ter também aqui a questão da ocupação dessas terras. Então a gente vai ter uma coisa que vai ter que relacionar sobre as propriedades e também o acesso a essa terra, tá? A quantidade. E bem aqui, gente, olha só, os conflitos agrários, né? Eu vou trazer um mapa para vocês do ano que foi de 1985 até 2016. Essa fonte aqui é da Comissão da Pastoral da Terra, então é uma fonte que pode ser estudada e pode cair, inclusive, em provas de vestibular. E bem aqui, nessa legenda, a gente pode entender que é por mortes por conflitos. Então, quanto mais escuro estiver o estado, né, mais conflitos, mais mortes por conflitos teve nele. Então, de cara a gente consegue enxergar aqui quais são os estados que vão ter mais conflitos agrários e vão ter mortes por conflitos. Então, de 1985 até 2016, o Pará foi o estado que mais teve mortes causadas por conflitos no campo, cerca de 541 mais mortes, né? Só por conflitos no campo. Então, quando a gente vai olhar para outros estados, onde eles estão mais concentrados? Na Amazônia Legal, a gente vai ver aqui, por exemplo, o Maranhão, né? O Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, que são estados na Amazônia Legal, tá bom? Essa concentração fundiária contribui para o agravamento dos problemas no campo, visto que a maior parte das terras, muitas vezes improdutivas, encontra concentrada na mão de poucos proprietários, né? O que aumenta a quantidade de pessoas sem acesso à terra, intensificando assim os conflitos causados pela disputa por terras. Então, como existe muita terra concentrada, muita extensão de terra concentrada na mão de poucos, então, isso vai acabar tendo conflitos agrários, uma vez que os pequenos proprietários não têm incentivos fiscais e muito menos bancários para poder investir na sua produção. Então, eles acabam tendo que ter esse acesso à terra, eles produzem e as pessoas, esse proprietário que se diz dono da terra acaba expulsando violentamente, arbitrariamente, essas pessoas que estão ali produzindo, principalmente para uma produção para um consumo para a sua própria família ou interna, não é para exportação, por exemplo, tá? E aqui eu trago uma imagem, né, que vai trazer para a gente como é que vai acontecer essas mortes no campo. Essas mortes no campo elas são trazidas para a gente de uma forma muito cruel. Na região amazônica, 44% de todas as mortes no campo acontecem na Amazônia. Então, olha aqui o gráfico, né? Então, desde 1985, né, tivemos aí 60 pessoas são mortas no campo e 44% dessas mortes encontram-se na Amazônia. O estado do Pará lidera o ranking com mortes, né? Já foram até hoje, no ano de 2000, no caso até 2016, nesse caso, né, de 1985 até 2016, a gente já tiveram já 645 mortes no campo causados aí. Menos de 10% dos casos de assassinatos no campo foram julgados. Então percebam que ainda há uma questão de negligência com as pessoas que morrem no campo. Nós tivemos grandes casos no nosso estado
de morte por pessoas que estavam ali na frente de questões agrárias, de disputa de terra. A gente teve casos aí, por exemplo, que foi repercussão nacional, como a da irmã Dorothy Steng, né? Também de um casal de coletores, né, de produtos florestais que também foram aí mortos justamente por conflitos de terra. Aqui eu trago essa outra imagem da Amazônia Legal e eu quero que vocês prestem atenção nessa região que está meio enmarronzada, que é justamente onde está tendo o maior desmatamento na nossa região da Amazônia Legal. Quando eu falo de Amazônia Legal, tenham em mente que o Maranhão e o Mato Grosso entram nessa classificação, tá bom? Então percebam aqui que essa região, vou colocar com o mouse, ela faz como se fosse um arco, ó, uma curva, né? Então essa região é onde está tendo a principal expansão agropecuária na Amazônia Legal. E é justamente onde tem os maiores conflitos de terra e mortes no campo. Então a gente chama na geografia de arco do desmatamento e violência fundiária. Então onde que está tendo mais violência fundiária é nessa região amarronzada, tá? Ó, por exemplo, essa com estrelinha são cidades com registro de mortes por conflitos agrários. Então, onde você vê estrela são as cidades com registro com mortes voltadas à questão agrária, tá? Conflitos agrários. Cidades que registram mortes em conflitos agrários na Amazônia Legal entre 2014 e 2016. Área de disputa, grande parte dos municípios registraram mortes por conflitos agrários localizando-se em áreas de desmatamento, casos de coloniza, né? Cuniza, que vai ser no Mato Grosso, Pau d'Arco, no Pará. Nessas regiões, as florestas são derrubadas para a exploração mineral ou agropecuária. Então, quando a gente... Esse mapa, com certeza, essa imagem vai vir para vocês na prova do Enem, porque é uma questão atual, o Enem trabalha com questões atuais, e eu quero que vocês coloquem uma observação que o lugar que mais tem conflitos agrários no campo, nesse caso, são justamente nessas regiões onde está tendo a expansão agropecuária, tá? Essa questão da expansão agropecuária, que vai ser voltada tanto para a agricultura, mas como para a pecuária também, que vai causar o desmatamento e queimadas na Amazônia, que é o arco do desmatamento, é a região onde tem mais conflitos, tá certo? Analisem depois essa imagem, coloquem no pause, façam uma análise mais aprofundada sobre isso. Aqui eu tenho um percentual de latifúndios por área total por região, tá? Então, por área total, não vão confundir, porque região norte só 25%, mas eu estou levando em consideração a área total. Então, a gente sabe que a região norte é a maior região e área do país, tá bom? E aqui eu tenho, além disso, né, a grande concentração de terras prejudica também a produção de alimentos, visto que a maior parte deles é produzida em minifúndios. E com certeza isso a gente consegue entender quando a gente imagina que essas pequenas propriedades, como elas irão trabalhar ainda com o sistema tradicional, com cuidados de jardinagem, ela vai produzir essa pequena propriedade, principalmente uma propriedade que vai ser de uma propriedade familiar e pequena propriedade e minifúndios, então essa propriedade vai ali produzir, por exemplo, alimentos que vai abastecer as feiras das cidades, né? Então, a gente vê que esses conflitos agrários, se você não incentivar os pequenos proprietários, pequenos produtores, você acaba também tirando o alimento das pessoas que precisam desses alimentos nas suas casas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em tomate, cheiro verde, cebola, pimentinha, esses verduras e legumes que a gente utiliza na nossa casa são abastecidos justamente por esses pequenos proprietários. Então, olha aqui as imagens que eu trago para vocês, para que a gente possa visualizar como que essa pequena propriedade acaba sendo a fornecedora de alimentos. Se a gente não incentivar esse pequeno proprietário, a gente acaba, inclusive, não tendo na nossa mesa esses alimentos. E aí vai fazer com que esses alimentos cheguem a um preço muito elevado, porque vai ter uma demanda muito grande, mas a oferta vai ser baixa, ou seja, não vai ter tantas pessoas produzindo. Eu trago aqui outra imagem que vai nos exemplificar a produção de alface e outros produtos também
agrícolas, como o tomate, a cebola. Eu não sei se vocês sabem, mas com certeza a mãe de vocês sabem que esses alimentos eles vêm sofrendo um aumento de valor muito grande justamente porque existe uma demanda por alimentos, mas os produtores não têm em contrapartida esses incentivos, tá bom? Aqui uma outra imagem, aqui outra, tá? E do outro lado da ponta, a gente vai ver como que a área ocupada pelos latifúndios é maior, a produção nacional é grande, parte das políticas públicas relacionadas ao campo estão voltadas para a produção de monoculturas para exportação. Então, o governo, tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles irão incentivar esse grande proprietário, esse latifundiário, porque ele vai ter uma grande produção, essa produção ela vai ser exportada e com a exportação vai ter geração de impostos, geração de dinheiro para esses órgãos, para poder investir em outros setores, na educação, na saúde, pelo menos é isso que a gente espera, né? Só que isso vai acabar dificultando ainda mais a vida do pequeno produtor, que é o grande responsável pela produção de alimentos no país. Então você tem aí um investimento alto nos latifúndios e você vai deixar os minifúndios e os pequenos proprietários, pequenos produtores ainda aí precisando de investimentos. Eu trago imagens para vocês aqui para que vocês possam entender os investimentos que os latifúndios têm em uma mecanização moderna. Você vai ter uma geração de emprego aí qualificada, porque para você saber manusear essa colhedeira, esse trator, você vai ter que qualificar essa mão de obra. Até o próprio engenheiro agrícola, o agrônomo, ele que vai estar manuseando esse equipamento. Aqui a gente vai ter mais um exemplo sobre latifúndios, lembrando que na maior parte dos latifúndios será voltado para a questão dos plantations, que é a monocultura, mecanização do campo. Olha aqui os silos que eu falei para vocês, que é justamente o abastecimento desse mineral, desse mineral não, perdão. É porque silos também usa para mineral, acabei confundindo aqui. Mas nesse caso agrícola, os silos eles são utilizados para abastecer a questão dos cereais. Essa é a palavra que eu ia utilizar, os cereais, tá? Então a gente vai ter cereais aí como, por exemplo, milho, arroz, vai ter a soja, vai ter toda essa produção aí que é para abastecer e isso vai ser levado por caminhões até os portos para exportação para a China, por exemplo, para o Japão, Estados Unidos, Europa. Então vejam como a produção ela é muito grande, tá? Que você tem que fazer abastecimento. Aqui mais uma vez, olha como eu falei para vocês, esse abastecimento, como ele é muito grande, ele acaba sendo levado por grandes caminhões. Esses caminhões vão abastecer e depois vão ser levados para os portos. Tá? Aqui o que é latifúndio, só é uma recapitulação, já falei para vocês o que é um latifúndio, tá bom? Nós já temos aqui, deixa eu ver quanto tempo de aula. Cerca de 50 minutos de aula, tá? Então a gente vai ficar por aqui para não ficar muito cansativa a aula. Tem muita coisa para falar ainda sobre a questão da produção agrícola brasileira e a gente vai tentar sanar essas dificuldades que ainda existem, tá bom? Então a gente vai ficar aqui em latifúndio, tá bom? Porque eu vou deixar algumas questões para resolverem no Forms, que é um link que a gente faz pela Microsoft e aí tem um recurso melhor para quem está estudando à distância. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa noite para vocês, independente do horário que você for ver. Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que vocês façam um bom proveito dessa aula e até a próxima sexta-feira.